Então, queridos amigos, vamos só esperar os cachorrinhos pararem de latir aqui. Nós temos hoje a grata satisfação e alegria de ter nosso querido irmão Binato aqui mais uma vez conosco. E ele vai conversar conosco hoje sobre o amor na família em tempos de pandemia. Binato, a palavra está contigo. Seja muito bem-vindo. Bom, a gente andava conversando, eu fui tirar o som para poder pensar se não era a minha cachorra que estava aqui, né? Eu estou com os fones de ouvido. Mas isso faz parte da nossa família, né? A família cachorreira, os gatos, periquito, todo mundo, né? A gente tem. Eu, eu ia começar dizendo para vocês da onde eu tirei tirei não, mas eu li alguma coisa e vou falar depois. Mas me veio uma visão, uma recordação que eu queria dividir com vocês. Quando ele falou Jesus de braços abertos, e eu me lembro que essa frase positiva a gente já usou em palestra, e ela é muito grata em mim, porque a gente tem que tirar Jesus da cruz, já faz tempo isso, né? E fazer com que ele nos indique o caminho da caridade, do amor. E eu me lembrei, eu me recordo, eu queria dividir com a Ângela, muito carinhosamente, eu me lembro lá da Vila Renascença, nos domingos, né? Que a Ângela saía de Camobi, vinha até a cidade, da cidade nós íamos até a vila, atender 120 crianças, né, numa praça, dar leite quente, frio, pão, fazia de tudo. E quando a gente chegava e saía do carro, a Ângela virava uma árvore. A gente olhava de longe, assim, e ela era pendurada de crianças, assim, as crianças pendurando ela não conseguia abraçar todas, porque ainda trazia as coisas para fazer os cadernos, as folhas, e aquelas crianças se pendurando nela. Isso demonstrava Jesus, né, em direção aos menores, aos pequenos, o amor. E eles nos mostravam que o que eles queriam, sim, era doutrina, era Jesus, era a parte cristã, mas o que eles queriam mesmo era o amor da Ângela, né? Aquele amor incondicional, aquela coisa que ela tem muito pelas crianças, e todos aqueles que ela passou, né? Também olhei a nossa Karine, né, que era uma pirralha, agora é um pouquinho mais velha. Então, essa cena ficou muito, muito dentro de mim. Eu fazia tempo que não trazia ela à minha tela mental. Eu queria, então, dividir com vocês, né, o que Jesus nos pede, né? E sejamos árvores para que aqueles que sofrem cheguem a nós. Aquelas criancinhas sofriam muito, elas tinham fome, faltava carinho de família, de pai, né? E a gente, às vezes, só uma vez por semana ainda tentava dar alguma coisa. Então, que aquilo seja um exemplo para todos nós, em qualquer idade que estejamos. Mas eu queria, então dizer um abraço para a Ângela, boas recordações daquele tempo, né? E, eu queria que vocês, é fácil de não esquecer. Eu não vou ler nada aqui do Evangelho, do Livro dos Espíritos, porque vocês vão ler. E como é que vocês vão achar? Tanto no Livro dos Espíritos quanto no Evangelho, é o capítulo 11. Então, para vocês, é barbada. Lembre do capítulo 11. No Evangelho, amar o próximo como a si mesmo. O item 8 começa lá a fala dos Espíritos, a lei do amor. Tá? Então, o capítulo 11 e o Livro dos Espíritos, a pergunta 890, o amor materno, né, o amor filial, que é uma pergunta, e a resposta magistral dos Espíritos,
no capítulo 11 também. Então, no Livro dos Espíritos é o capítulo 11, chamado Lei da Justiça e do Amor e de Caridade, da terceira parte, a Lei de Justiça do Amor. Então, era o que a gente se propunha. Então, vocês hoje têm um dever de casa, né? Uma lição para fazer, dar uma olhadinha no capítulo 11. Se não olhar e não achar o Evangelho, acha o Livro dos Espíritos. Tá? Dei uma lida esse fim de semana, está tão bom de ler assim, né? Com esse frio, fazer um chá. Ó, eu estou com um chá aqui. Né? De novo, feito pela minha esposa Marisa. Você deve estar por aqui, né? Mas é amor, né? Então, vamos conversar um pouquinho. O amor e a família nesses tempos de pandemia. Essa semana eu conversava sobre uma situação que se colocou na nossa família. Nós tivemos que conversar e eu percebi o quanto nós somos rodeados de pessoas completamente diferentes uma da outra. Se nós pegarmos a nossa família da nossa casa, que às vezes é uma pessoa, é duas, é cinco, e olharmos fixamente, olharmos com um olhar não de julgamento, mas um olhar de empatia, de tentar entrar dentro daquela realidade emocional, daquele espírito que está ali reencarnado, né? Nós vamos ver um filho de um jeito, uma filha de outro, o marido é uma coisa, a mãe, o pai, o primo, né? E nós vamos aumentando esse conhecimento, né, com as vizinhanças, com os trabalhos. Na sociedade espírita, nós somos quase uma família em algum momento. Então, a gente percebia o quanto nós temos que nos desdobrarmos em amor para com cada um dos nossos familiares. Porque cada um é diferente. Não adianta eu ir conversar com um irmão, o meu filho de 11 anos, e conversar a mesma coisa com a filha de 15. O marido vai ter uma outra maneira de se chegar, e cada um tem um jeito de ser, tem uma personalidade, traz devidas de milhares de reencarnações, experiências que a gente nem imagina, experiências boas, das últimas 3 reencarnações numa situação positiva, desencarna numa boa, bem recebido, ganha uma outra reencarnação, chega aqui amoroso. Então, aquele filho, ele tem uma amorosidade, ele é tranquilo. Mas, em compensação, o outro filho, ele faz 3 reencarnações que está com um monte de problemas. Ele veio trazendo traumas, veio trazendo compromissos pela violência verbal, a violência física, pelas traições. Então ele chega aqui numa inquietude, ele chega aqui numa situação onde ele vai desenvolver uma hiperatividade, uma ansiedade, né? Vai caracterizar, às vezes, pelo orgulho, a bipolaridade na fase maníaca, que só ele que sabe, ele que é o dono do campinho, como a gente dizia. Então, nós temos que entender que o amor ele precisa ser fatiado, como se cada fatia, pedaço desse bolo, né, fossem todos semelhantes, mas cada um tem um gosto diferente à hora da gente usar. Então, nós não podemos olhar a nossa família como todo mundo igual. Nós temos que ver a realidade de cada um. Quem tem 15 anos tem uma realidade, quem tem 25 tem outra, 35.
Então, a mesma pessoa, aquele espírito reencarnado, ainda vai passando por sucessivas mudanças que são psicológicas, e os psicólogos sabem disso. Você, aos 10 anos, é uma coisa, aos 15, outra, aos 20, você, aos 40, já está sofrendo o processo, né, de encontrar-se consigo mesmo. Você se encontra com a realidade da morte. Não, os espíritas, sim, os espíritas chegam aos 50 anos e se dão conta que vão morrer. E às vezes são os mais fracos, são aqueles que, né, ficam mal. Então, nós temos um conhecimento, mas a prática às vezes é outra. Você vai ver a pessoa com 50 anos cheia de problemas, de dificuldades, em função de que ele está percebendo. O vô já morreu, a avó também. A mãe está doente, o pai já foi. Quem é o próximo? É eu. E às vezes a gente não está preparado, porque a gente, com 20 anos, começa a trabalhar, 30, 40, uma correria. Aí chega aos 50, você vai dar. Isso aconteceu comigo. Meu pai foi com 48, eu tinha 48 anos quando ele se foi. E aí eu dei uma parada, abri a porta da vida, olhei os meus avós, não estavam mais, o meu pai já tinha ido, a mãe ainda tinha, mas os masculinos estavam todo mundo lá do outro lado. Quem era o próximo? Então, com 48 anos, 50, eu entrei dentro de uma realidade, mesmo espírita, que tu tem que trabalhar dentro de ti. Tu vai, meu. Tu vai ali também. Né? Não, mas parece que espírita vai ficar para semente. Não vai. Vai para o outro lado igual. Né? Espero que vocês vão com 100 e poucos anos. Então, nesse momento, eu estou falando no amor na família, mas lembrando que é dinâmica essa situação amorosa. Não é uma coisa estática, é eu amo, pronto. Você tem que se desdobrar. Em cada familiar tem um jeito de chegar, tem um jeito de falar, tem o dia de falar. Não adianta falar com o filho à 1 da tarde quando ele está preocupado com o jogo, tem que ser às vezes de noite. Tem aquele marido que a gente, né, sabe que está no meio de um jogo, né, ele fanático por jogo, e você quer conversar com ele, não vai adiantar. Então a gente ainda tem que, dentro da família, entender cada um evolui, dali 5 anos já pode ser outra realidade, o momento em que você vai falar e como vai falar. Como é que a gente às vezes fala para um filho? Eu estou aqui dando hipótese, não estou falando que vocês fazem isso. Né? Mas quantas vezes um filho já pode ter ouvido de uma mãe assim, o filho é tinhoso e tal, ele é um espírito, né, hiperativo, ele veio a mil, ele quer mudar o mundo, só que ele tem 9 anos, 8 anos, então ele quebra uma coisa, cai, ele deixa a geladeira aberta, ele não bota a manteiga para dentro da coisa e a gente já fica, né? E aí ele faz alguma coisa e aí a mãe diz aquela frase que agora até não está tão na moda, mas esse guri ainda vai me matar, né? Vai me matar, fulano. No meio de uma raiva, né? A gente diz coisas que às vezes fixa naquele perispírito daquela criança, eu vou matar minha mãe. Ele que ama aquela mãe, porque tem aquelas fases de amor, né? Lá do Freud e tal, né? Com 2, 3, 5 anos, ele ama aquela mãe. Estou falando no menino, porque é o menino que faz o amor do Freud lá, do Édipo com a mãe, a menina faz com o pai. Não quer dizer que a menina não ame a mãe, nem o menino ama o pai. Mas é um amor muito forte, muito importante. E aí aquela pessoa que é fundamental diz essa frase, tu vai me matar ainda. E quantas vezes a gente não ouviu, né? O teu pai vai ter um infarte contigo. Essa frase
não coopera com nada. E aí tu pergunta para essa mãe, mas tu não ama o filho? Amo, claro que amo, mas ela esqueceu que 10 minutos atrás ela disse uma coisa que vai fixar, às vezes, para o resto de uma vida. Uma criança pequena, ela está mais aberta a essas situações. E quantas vezes nós castigamos sem a criança saber? E a gente, às vezes, até tem uma justificativa para o castigo, e eu não estou aqui dizendo que o castigo não deve ser feito, mas, às vezes, a gente dá um castigo que a criança não sabe nem por quê. Né? A criança fez uma situação num dia e recebe o castigo no outro. Ela já não lembra mais. Então, o nosso amor, ele precisa ser incrementado, aumentado. Ele tem que ser colocado em prática no dia a dia para cada um desta família. Não adianta nós igualarmos as coisas. Nós temos que ter paciência, porque aí vem algo que eu acho fundamental. Nós estudamos muito na doutrina a lei do amor, vocês vão ler no capítulo 11, né? Tanto do Evangelho como a lei do amor, da justiça, depois o amor, ama o próximo, né, como a si mesmo. Vocês vão ler sobre o amor conceitual, aquele amor que Deus, na sua infinita bondade, nesse universo de amor, como a gente diz, traz, através de Jesus, a conceituação desse amor. Então, quando nós lemos o Evangelho, quando nós lemos todas as passagens de Jesus, como disse na lição agora que ouvimos há pouco pelo Carlos, nós estamos fazendo um conceito. Agora, no dia a dia, o amor tem que se materializar. Nós estamos reencarnados aqui para termos experiências, vivências de reencarnado, do corpo. Então, a necessidade de demonstrar o amor vai passar, às vezes, por um copo d'água, um chá, um arroz bem feito, uma roupa bem limpa, um pensamento positivo de amor, de perdão. Amar pode passar pela necessidade de que nós toleremos cada vez mais algumas coisas que o nosso familiar não consegue entender. E aí nós vamos ver que o amor, ele ainda é material na nossa expressão mais simples. É claro que o que vem primeiro é o amor energético, é a vibração, é aquele pensamento positivo em relação ao outro. O filho que nos traz preocupações é o filho que nós amamos. Então, nós precisamos ter cuidado ao dizer, ou a forma de dizer como se ama. É preciso que nós, nas nossas famílias, tenhamos mais tolerância com pequenas coisas que nós não aceitamos. Que, veja, eu tenho manias, né? Tenho manias. Cada uma mais complicada que a outra. Agora, eu não posso querer que os outros achem que essa mania é boa, mas eu tenho que conversar. Outras vezes eu tenho que tolerar. Né? A gente precisa ter paciência. Assim como o outro familiar, o ideal era que entendesse isso, que tivesse paciência contigo. E que quando fosse demais, a gente pudesse conversar. Ah, não dá para te fazer assim,
Não, mas assim, qual é o problema? Quer dizer, cada um tem uma visão do mundo. Uma criança de 11 anos, que é pré-adolescente, no caso, vai sair de guarda-chuva, vai sair com capa, nem tem mais capa hoje, ninguém. Eles saem para a escola sem guarda-chuva, sem nada, a mochila não molha, eles chegam molhados e acham o máximo isso, e uma mãe quase morre por isso. Então, vejam o amor dessa mãe, ela precisa ter, às vezes, o cuidado. Como negociar com esse jovem, essa criança, para que ele possa não se molhar. Porque a gente sempre, os mais velhos, né, na nossa avó Assis lá, né, sabe bem, mas tu vai pegar uma gripe, tu vai ver o que é bom. Faz 10 anos que o filho faz isso e não pega gripe, então ele conclui que não adianta. Se pegar gripe, toma um remédio, pronto. A geração de hoje é uma geração mais resolve as coisas e nós tínhamos muito medo. Eu fui criado que não podia ir para baixo da mesa, que o pai morria, né? Não podia cortar a unha porque de noite porque o pai morria. Era muita coisa assim, e essas manias acabam prejudicando o relacionamento nosso. Então nós precisamos ter, acima de tudo, a visão de quem é que eu vou amar e como, que forma, que jeito eu vou passar esse amor. Não vamos nos esquecer que o amor passa também pela colocação de limites. Crianças, nós temos que ter limites bem claros, não é como ela acha que tem. Aí vem o desafio do adolescente, que nós temos que negociar os limites. O limite é amor. Às vezes, o filho adolescente vai reclamar desse amor, mas é essa a materialização. Não pode ir. Né? E isso dá brigas, às vezes, que a gente sabe. Então, nós precisamos também aprender como falar, porque às vezes a gente fala para um adolescente na hora que ele pede. E aí dá uma briga, porque você tem medo, porque você não sabe onde esse adolescente vai. E aí você diz não. E aí o adolescente já fica amuado, já vibra negativamente. E veja que situação interessante, porque você ama o filho. O filho ama você, mas vocês estão brigando por espaço, brigando por tempo. Né? Volta tardinha e o cara volta às 8 da noite, já deu briga. Porque para a mãe, a tardinha é 6, para o filho é 8. Então vejam quanto nós temos ainda que amar dialogando, conversando. Não na hora da briga, Kelly, mas depois. Olha, ontem você me causou um problema. Né? Por que falar na última hora? Sabe o que os filhos dizem? Porque você nunca me deixa, então eu deixo para a última hora. É assim que eles se defendem. Mas o amor, ele precisa ser exercido com esse filho, né? Que estou falando um filho adolescente de 15 anos, diferente de um piá de 8 anos, que vai ter que receber um limite muito maior. Agora, você tem que depois entender que essa família vai crescendo, vai aparecendo os namorados, as namoradas, vão aparecendo os casais. Então, é nesse momento que nós precisamos cuidar na pandemia, porque nós estamos muito juntos. E quanto mais juntos uma pessoa e outra estão, elas vão ter melhores situações de demonstrar amor, mas também vão se irritar, porque o ser humano é social, ele é um ser social, o espírito humano é social. Então, a tendência do ser humano é se conectar com outros. Como nós estamos com a pandemia, onde tem mais dificuldade, eu começo a me irritar, eu começo a ficar esquecido, os mais velhos começam a esquecer as coisas, começam a não lembrar, ficam amuados, ficam difíceis, emburrados. Né? O adolescente também, porque não consegue ir na aula nem ver os amigos dele, não consegue se movimentar. Então,
a pandemia nos trouxe uma necessidade maior ainda de tolerância, maior ainda do exercício do perdão, porque o outro às vezes vai fazer coisas que vai te ofender, vai chatear, que você está mais perto. Eu sempre acho que quanto mais nós estivermos perto, melhor é o exercício do perdão, da tolerância, da empatia. E você entender cada um dos seus familiares. O que é isso? Ora, quem está casado há 30 anos, há 20 anos, há 40 anos, se ainda não conhece como é o seu companheiro ou companheira, perdeu tempo brigando, amuado. Né? Eu estou falando aqui como masculino, como homem. Né? O homem é coisa impressionante, né? Fica quieto, amuado, e aí a esposa chega, o que houve? Nada. Que isso? Vamos lá. Né? Diz, ou então esquece. Porque a gente perdoa e não esquece. Isso é terrível para o amor. Né? O amor precisa ser exercido através do perdão e do esquecimento. Jesus que ensinou. Perdoa e esquece. E o espírita é muito bom de perdoar. Eu perdoei, mas não esquece. Então nós temos que amar incondicionalmente. O que é isso? Amar. Agora, quando é preciso colocar o limite, você tem que continuar amando. Porque o limite é amor. É claro que às vezes há relações tóxicas entre casais, né? Um está mais doente emocionalmente, mentalmente. Nós sabemos que temos companhias belíssimas, espíritos de luz, espíritos evoluídos, nossos amigos espirituais que estão conosco na nossa casa. Mas também temos a presença daqueles que não gostam de nós, que têm alguma coisa. É só ler esse último livro do Manuel Filomeno Miranda, né? Os outros livros também, né? Amanhecer de uma Nova Era, Perturbações Espirituais, que mostram o que os espíritos querem fazer com os espíritas. Os espíritas, para eles, estão mudando a face da Terra do ponto de vista de consciência espiritual, né? De consciência evolutiva. E eles estão em cima de nós. Então, muitas vezes, nós temos que ter o cuidado de que quando nós estamos cheios de amor para chegar perto de um familiar, ele pode estar sob a influência espiritual. E aí nós temos que orar, rezar, ter paciência, falar depois eu vou conversar contigo, trazer o assunto, evangelho no lar. Então, não é esse momento, principalmente de pandemia, porque a pandemia veio para nós nos colocarmos um diante do outro e amar. Amor, amor. Algum está doente, algum está com problema físico, vamos cuidar. Quantos estão com familiares com Covid, que é uma situação, eu agora estou com a filha, a outra mais velha, saindo da situação, graças a Deus está bem, está sob controlar, mas a gente fica, né? Imagina a pessoa que chega a ter alguém 3 meses dentro de um hospital entubado. A pessoa tem que ter muita estrutura. Então, uma mãe que tem uma esposa, que tem um esposo numa situação como essa, os filhos vão ter que ter uma paciência enorme, porque ela está sendo uma guerreira ali dentro daquele... Então, nós temos que ter paciência. Às vezes, é preciso muito mais amor no sentido material, de fazer alguma coisa, de pegue uma pessoa de idade e mande botar um balde cheio de roupa no varal. A pessoa que tem problema em ombro, a pessoa que tem problema de reumatismo, a pessoa quase morre para botar um balde no varal. E às vezes o jovem não sabe, está lá no celular, né? E o outro lá fazendo um esforço desse tamanho. Olhe o seu familiar que está ali.
né? Se for um irmão pequeno, como é que está em termos de estudo, ajudar. Cada um tem um pouco de si para dar no dia a dia. E esse momento é o momento em que nós precisamos ter a doutrina espírita, e por isso que vocês vão ler o capítulo 11 do Evangelho, né? O item 8, no caso, é a lei do amor, mas todo o capítulo é muito importante, amar o próximo como a si mesmo. E no livro dos Espíritos, a famosa pergunta, também capítulo 11, é fácil de vocês lembrar, tá? Capítulo 11. E lá no livro, na Lei de Justiça e do Amor, tem sobre o amor materno, o amor filial, que eu achei assim, fabuloso, até porque eu líder novo, né? A gente renova um pouco. Que nós possamos ter amor e esse amor seja materializado, né? O amor de um sanduíche bem feito, de uma louça lavada, de alguma coisa assim, né? Às vezes até do silêncio, a caridade do silêncio em casa, ficar quieto, né? Não, mas é aquela que veio, que é isso? E para nós terminarmos, já que a gente está, eu não contei o tempo, me perdoe, dona Juízes. Comecem fazendo pequenos atos emocionais, pequenas coisas na sua família. Uma vassoura é muito bom, é uma terapia muito boa. Né? Tirar a mesa, colocar os pratos, lavar a louça, secar, guardar. Pequenas coisas. Comece agora, comece hoje, comece amanhã. E se você fizer isso, continue fazendo, não importa a idade que você tem. Se você é filho, se você é neto, se é avô, se é avó, se é mãe. Continue fazendo isso. Pequenos atos de amor. E eu juro para vocês que dentro de 3 ou 4 reencarnações, vocês vão estar bem melhor. Pode ser? Um beijo, um abraço no coração de cada um, muita saudade, que possamos continuarmos de vez em quando a se ver. Muito obrigado.